Olá a todos e todas, sem exceção. Desde já eu quero te adiantar uma coisa. Pegue papel, pegue caneta, assista a aula do começo até o fim e compartilhe. E aquilo que você achar de interessante, você pausa, você volta, você anote. E é isso aí, gente. E além de eu dar aula explicando teoricamente, se você quiser ver na prática também por escrito, os artigos em detalhes, os crimes, as leis referentes às aulas que eu dou, ao lado do título desta live, da gravação, vai ter tipo um V. Tu clicou a descrição, lá vai estar todos os tópicos, artigo, inciso, parágrafo, a lei e etc. Vamos ao que interessa então. A aula de hoje, a live de hoje no caso, a aula por live, é atendendo o pedido de uma pessoa que me pediu já há muito tempo isso. A pessoa me pediu para dar uma aula rápida, objetiva, explicando sobre a diferença do crime culposo por doloso. Como assim culposo por doloso? Lembrando bem que essa aula tem como artigo, no caso, destacado o artigo 18 do Código Penal. E vai entrar o inciso 1 e o inciso 2, que o inciso 2 se refere quando o crime, o delito é culposo, e o inciso 1, primeiro no caso, quando o crime é doloso. Então vamos lá ao que interessa. É diferente, gente. Muitas pessoas têm que se policiar num detalhe nessa aula. Você até anota isso se possível. Você que vai estudar para concurso, você que quer saber das leis, você que é advogado, você que vai ser do judiciário um dia. Quando o crime é culposo, a pessoa fala, é aquela pessoa que cometeu o crime intencionalmente, teve a culpa intencional. Ela fez culposamente, fala, não. Quando você ouvir a palavra culposo, no caso, o delito culposo, ele é diferente da palavra que dá a afirmação de culpa. O culposo é quando a pessoa não tem a intenção de cometer o delito ou o crime, mas comete. Tem um de qual, mas eu vou ler aqui para vocês. A definição de crime culposo está prevista no artigo 18, inciso 2, segundo, que é 2 pauzinhos assim, tipo algarismo romano, do Código Penal, que considera a conduta culposa quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, agiu de forma precipitada, sem cuidado ou sem cautela. Tá vendo? Muitas pessoas que muitas vezes pode pensar assim, delito culposo é aquela pessoa que comete o crime com culpa. Não, ao contrário. Quando você ouvir falar delito culposo, é aquela pessoa que comete o crime como a causa foi o quê? Foi uma imprudência, a causa foi uma forma precipitada, uma falta de cautela. Eu vou dar alguns exemplos aqui agora. Vamos supor que a pessoa ela tá dirigindo o carro dela ali no trânsito. Aí ela não vê uma pessoa passando na faixa e o sinal abre e a pessoa sai com o carro. Ela tá no direito dela. Aí a pessoa do nada resolve atravessar a pista, o carro pegou e atropelou a pessoa. Dependendo do entendimento jurídico, pode entender como um delito, um acidente culposo, até se a vítima vir morrer. Por quê? Porque ali a pessoa pode ter tido um lado que precipitado na hora de sair com o carro do trânsito, na hora que o sinal abriu, não olhar se tinha vindo pessoa por perto. A pessoa também não teve cautela e nem cuidado para ver se, por mais que o sinal abriu, se não estava passando ninguém ainda. E isso é um crime chamado o quê? Delito culposo, quando a pessoa não tem intenção de cometer o crime, mas comete por descuidado, por imprudência, como eu já falei aqui. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. A pessoa está dentro de uma casa com a criança. Vamos supor que a pessoa vai fazer comida e deixar a criança brincando e do nada a criança sobe em cima da mesa ou do sofá, cai e se machuca. Ou seja, ali é um delito culposo. Por quê? Porque o responsável pela criança não teve a culpa. Pelo contrário, o responsável pela criança simplesmente estava ali fazendo comida por um descuido ou negligência, desatenção, deixando de observar ali ou ter precaução com a segurança daquela criança e deixou a criança só numa sala. Enquanto a pessoa estava na cozinha fazendo comida, a mãe, o pai, o vô, a avó, o responsável pela criança, a babá, enfim, a criança caiu, bateu a cabeça, se machucou. Ou Deus o livre, até morreu. Dependendo do entendimento jurídico e da polícia e da justiça, depois de investigar, de apurar, ver que foi um delito culposo, quando o suposto autor, a autora não teve culpa, a pessoa vai responder, no caso, pelo artigo 18, no caso, inciso 2º do Código Penal.
Então, gente, quando você ouvir a palavra, eu dei 2 exemplos aqui, delito culposo. Não é a pessoa que teve culpa, é a pessoa que cometeu o crime, mas não teve culpa. Por desatenção, entendeu? Por deixar de observar, por precaução, por cautela, ou uma forma precipitada. Vamos dar um exemplo, a pessoa muitas vezes ali, vamos dar um exemplo de um crime de forma precipitada. Ela está discutindo com a outra, no calor da emoção, a pessoa dá um tapa na outra pessoa. E tudo. Não proporcional, a pessoa empurrou, a pessoa pegou a outra, uma pessoa empurra a outra. Aí a que foi empurrada, a primeira revida e empurra a pessoa com um tapa no peito, a pessoa cai, a outra e se machuca. Vai entrar o que? A vias de fato, o crime de vias de fato, e vai entrar, no caso, a lesão corporal aqui culposa, que é o delito culposo. E se a pessoa morrer também, o homicídio culposo. A pessoa não teve culpa. Foi uma desatenção, foi uma falta de cautela, de precaução, foi uma imprudência e foi um fato precipitado. Então, quando você ouvir delito culposo, é quando a pessoa não teve a intenção de matar, de machucar, de cometer o crime, etc. e etc. Dei alguns exemplos, deu para entender. Agora, quando o homicídio é doloso? Doloso é quando a pessoa tem culpa do que fez. O artigo é o mesmo do delito culposo, só que o artigo doloso é o artigo 18, que é o mesmo do culposo, só que é o inciso 1, aquele pauzinho algarismo romano do Código Penal, que é o que considera como dolosa a conduta criminosa na qual o agente quis ou assumiu o resultado. Um exemplo, pessoa briga no trânsito com a pessoa, entendeu? Aí a pessoa discute, uma pessoa pega o carro, entendeu? Na maldade mesmo, ou seja, consciente do que vai fazer, premeditando, arquitetando, a pessoa vai porque discutiu no trânsito, pega o carro e vai e atropela a outra, propositalmente. Ou seja, consciente do que estava fazendo, a pessoa arquitetou. Aí já é um crime doloso. Quando a pessoa que assumiu o risco do resultado, ou seja, a pessoa que ela pegou e ela mesma teve uma conduta, ela mesma teve a intenção maldosa de atropelar uma outra pessoa. Mesma coisa, outro crime doloso, como eu dei aquele exemplo do culposo da criança. A criança muitas vezes está ali na sala brincando, tá em cima de uma mesa, aí a mãe fala, desce daí, ou a babá fala, aí empurra a criança propositalmente, ou bate na criança, agride, espanca. Infelizmente tem casos no mundo assim. A pessoa não está assumindo o risco de culpa, por quê? Porque a pessoa está na maldade. Ela está fazendo consciente, intencionalmente falando. Então já é um crime doloso. Mesma coisa, um crime doloso. A pessoa discute com a outra, vai, pega uma arma, pega uma faca e atira na outra pessoa. Ou a pessoa premedita, arquiteta tudo, aí é um crime doloso, quando a pessoa teve a intenção, a consciência, a sã consciência de o quê? De assumir o risco e matar outra pessoa. Eu dei alguns exemplos e deu para entender. Quando você ouvir crime culposo, quando a pessoa não teve culpa de cometer o delito. Ela até cometeu, mas por imprudência, por falta de observação, por ansiedade, como eu já falei aqui, deixando de observar, ou negligência, ou falta de cuidado e etc. O crime culposo é quando a pessoa não teve culpa intencional. Ela cometeu o crime, mas a intenção dela não era aquela, mas infelizmente ela cometeu. E o doloso é quando a pessoa tem culpa. Ela faz premeditado, arquitetado e tem a intenção, a ciência, a maldade de ir no intuito, na conduta de cometer um crime contra alguém intencionalmente. Vocês viram a diferença de um crime culposo para o doloso? É isso. E para concluir aqui, gente, eu tenho de cor, mas eu vou ler para vocês aqui. Se você pegar esses 2 exemplos que eu dei aqui, tá no Código Penal, né, no Decreto-Lei 2.848, do dia 7 de dezembro de 1940, incluído também pelo crime doloso, incluído pela Lei número 7.209 do ano de 11.117 incluído pela Lei 7.209 do dia 11 de julho de 1984, incluído pela Lei número 7.209 do dia 11 de julho de 1984. É aquele exemplo que eu dei do crime de trânsito.
Quando o crime ele é culposo, né, no caso da direção do veículo, que eu usei de exemplo aqui, é o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê o crime culposo na direção. Quando a pessoa não teve a intenção de matar, como eu dei aquele exemplo aqui já, e é isso aí. E o doloso, mesma coisa, incluído ali pela lei número 7.209 do dia 11 de julho de 1984, quando essa lei foi criada. Gente, e o parágrafo único para resumir: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o praticado dolosamente. Geralmente, aquelas pessoas que vai ser condenada a ficar presa dentro do sistema prisional é aquelas pessoas que quando comete um crime doloso. Ela arquitetou, ela malindou, ela premeditou, ela teve ação consciência do que estava fazendo com outra pessoa. Aí, nesses casos, a pessoa vai ser punida severamente dentro dos termos da lei, obviamente. E geralmente o crime culposo, quando não teve a intenção de matar, geralmente a pena da pessoa ali, ela deve ficar mais ou menos a pena de 1 a 3 anos, entendeu? E pagar a multa e geralmente responder em regime aberto. Então deu para entender? Diferença do crime culposo para doloso. Artigo 18 do Código Penal, inciso 1 e inciso 2 do Código Penal. Um inciso fala sobre o crime culposo e o outro sobre doloso. E do lado do título da aula aqui da live, você clica naquele ver, vai ter as leis de detalhe. Pausa a aula, anote todos os detalhes que vai valer a pena. Valeu, Brasil. Até a próxima aula. Tchau, tchau.